Boa noite, irmãos. Aê, caramba, agora foi, hein? Hoje eu gostei, né? Primeira. Sejam bem-vindos à casa do Pai, à casa do nosso Pai. Olhe para o lado aí se tem irmãos, amigos mais chegados que irmãos. E isso nos faz igreja, estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Queria começar com uma oração. O pastor passou por uma cirurgia ontem, aquela da injeção, né, na vista. Está tudo bem com ele, está se recuperando. Em breve estará conosco mais uma vez. Tivemos ontem o nosso multirão aqui. Depois os irmãos dão uma passadinha ali, ver como é que ficou. Ficou bem legal, ficou tudo pintadinho, tudo branquinho, portão pintado. Não vou agradecer aos que estiveram aqui, porque não fizeram mais do que obrigação. É a palavra que nos ensina isso em Lucas. Assim também vós, depois que fizerem tudo o que tinham que fazer, considerem-se servos inúteis que não fizeram mais do que obrigação. Até avisei ontem lá, falei, não vai ter placa para ninguém, não vai ter palminha, nem nome a gente vai dizer quem veio. Porque você veio aqui para o Senhor. E é bom que a gente trabalhe sempre assim para a obra do Senhor. Tá bom? Teremos outros mutirões. Você que não pôde vir ontem, nós estaremos remarcando outras manutenções aqui que pode ser feita por nós. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, bendito e exaltado seja sempre o Teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Nós te agradecemos pela salvação que temos através da pessoa do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Obrigado porque a Tua mão tem estado sobre nós. E que nós possamos cada vez mais enxergar, ó Pai, a Tua mão nos guardando, nos livrando, nos suprindo de todas as nossas necessidades. Pedimos pela vida do nosso pastor, pela recuperação ali do seu procedimento cirúrgico que ele fez. Obrigado porque ocorreu tudo bem. Que a Tua boa mão continue sobre a vida dele, enchendo com o poder do Teu Santo Espírito, para conduzir o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Pedimos pela nossa igreja, pelo coração de cada irmão, que os corações se aqueçam, ó Pai, para que possamos continuar fazendo, ó Deus, aquilo que fomos impedidos de estar fazendo por conta da pandemia. Desde já te agradecemos pelos números que estão retrocedendo, pelo avanço das vacinas, pela vida dos profissionais de saúde, pelos médicos, que tanto têm lutado, ó Deus, para salvar tantas vidas. Agradecemos por tantas vidas salvas. Entendemos o Teu propósito, ó Pai, e a Tua vontade naquelas que não puderam ser salvas, que estão com o Senhor. Nós entendemos, Tu és o nosso Deus, é Tu quem sabes, é Tu quem decides, e nós aceitamos, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, por mais que não entendamos. Fala aos nossos corações através do culto desta noite, que a Tua presença seja sentida entre os nossos irmãos aqui, entre as pessoas que estão assistindo dos seus lares, que também tenham os seus corações aquecidos, Senhor, que retomem a alegria de estar na Tua casa junto com os irmãos, em breve todos vacinados, todos liberados, ó Deus, para esse contato mais próximo que tanto nos faz falta. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Queremos colocar aqui a vida do irmão Miguel Moutinho, pai do irmão William, que está internado ali no hospital. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, sei com os médicos, com os diagnósticos, que a Tua mão de poder, ó Pai, esteja sobre o Teu filho também. Nós Te louvamos por tudo, ó Pai, e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sol. Você já deu boa noite para o seu irmão aí do lado, de trás, deu um tchauzinho, piscadinha. Os vacinados não se abracem ainda não está liberado, espera mais um pouquinho, que o abraço vai voltar, tá bom? Uma boa noite na paz do Senhor, amém?
Estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus. E esse louvor, ele fala, o título dele é Se Eu Me Humilhar. Às vezes achamos que diante de toda essa situação que temos vivido, achamos que Deus não tem estado conosco. E é pelo contrário. Às vezes nós que nos afastamos de Deus. E quando você se chega a Deus, Deus se chega a você. Então que possamos estar firmes e fortes, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E o nosso Redentor, ele vive. Glória a Deus por isso. Fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança, minha herança.
se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quantos crentes, amém? Amém. Eu vou estar louvando o Senhor com um playback, e ele fala que todavia me alegrarei. A gente não tem que ficar alegre quando está tudo bem. A gente tem que ficar alegre quando, mesmo nas situações difíceis, de lutas que enfrentamos, sabemos, temos certeza que Deus está conosco. Então se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode declarar comigo? O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia Nesse próximo louvor, eu vou chamar o Rafinha. Ele vai louvar o Senhor juntamente comigo. Paz do Senhor, irmãos. Vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar,
a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, Tudo vai passar, nunca perca a esperança. um novo dia virá. Amém. Deus abençoe. Que bênção, irmãos, que bênção. Essa penúltima música que a Sol cantou, fala que ainda que a figueira não floresça, o texto lá de Abacuque, né? E a gente sempre cantou antes da pandemia, e essa foi uma das letras e um dos textos que Deus sempre me fazia lembrar durante esse tempo de crise que a gente passou, agora já está melhor, né? Mas que a gente tem passado. Porque a gente canta isso e na hora que a gente... E nem faltou comida, não deixou de ter leite, não aconteceu nada disso com a pandemia. Foi mais o nosso pânico, a gente já entrou em desespero, né? Então, Deus sempre me lembrava dessa canção, desse texto e essa canção também, e que a gente realmente possa ter aprendido pelo que sofremos e pelo que passamos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Queria chamar o Célio, vai estar nos trazendo a palavra. Ele estava me perguntando ali quanto tempo ele tinha. Falei, irmão, o pessoal está com tanta sede de palavra que o senhor pode falar aqui até umas 10 da noite. A gente vai descumprir esse quesito do decreto aí. Deus te abençoe. Boa noite a... Opa, desculpa. Boa noite a todos. Eu tirei a máscara, porque se for falar com a máscara, eu não vou conseguir respirar. Ou faço uma coisa, ou faço outra. Nosso pastor, ele é polivalente, ele faz com 2 máscaras, né? Eu não consigo, não. Tomei uma vacina, mas Deus está no controle de tudo, né, irmãos? Aqui a gente tem que estar... servindo a Deus. Eu convido aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Apenas um versículo nós vamos estar lendo, tá? Enquanto os irmãos abrem, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém, queridos? Nessa noite eu quero falar sobre
a palavra com um tema que diz: não andeis ansiosos. Eu estava pesquisando um modo aqui dessa frase, não andeis ansiosos, modo do verbo, e a gente vê que é um modo imperativo negativo, que é quando diz como um conselho, como um convite, ou como uma ordem, e no caso aqui é para não andar. Mas às vezes a gente pensa que aqueles que andam ansiosos, porque aqui eu poderia até perguntar, quem não é ansioso? Todos nós ansiamos alguma coisa, né? Mas assim, a palavra aqui, Deus, através do escritor Paulo aqui, aos Filipenses, não está falando que a gente não pode ter ansiedade. Está dizendo para não andar ansioso. Tá? E a questão da ansiedade, para alguns que vivem ou que andam ansiosos, tem a ideia daqueles que não, pelo menos assim, não estão nem aí, ou não se preocupam, ou não se importam, dá a ideia de que, se não for ansioso, vai ficar aquela pessoa que não está nem aí para nada, né? A casa pode cair, pode acabar tudo, que não vai ligar para nada, sempre esperando cair do céu, como diz alguns, né? Mas não andar ansioso não é bem isso, né? Até tem uma historinha que contam, né? Historinha, tá? De um certo homem que ele rezava, orava para a chuva parar. E estava havendo uma enchente, ele morava numa região bem baixa. E aquela enchente começou a encher tudo, né? E ele já estava ficando com água na cintura. E daí veio uma canoa e alguém disse assim: vamos embora porque isso aqui vai inundar tudo. Ele falou: não, eu estou orando, estou rezando para Deus parar essa chuva, estou esperando Deus me ajudar. E não foi. Aí passou que ele teve que subir em cima do guarda-roupa porque já estava enchendo e a água já chegando quase no pescoço dele, mesmo dentro de casa. E veio um barco a motor e falou assim: ei, vamos embora porque você vai morrer, vai ficar. Não, eu estou orando a Deus, estou rezando aqui, esperando Deus me ajudar. E daí, então, ele foi, subiu no telhado e ficou em cima do telhado. E veio, então, um helicóptero agora, por último, com a cadeirinha, e falaram: senta nessa cadeira e vamos embora, rapaz, porque não tem mais jeito. E ele, então, não quis, dizendo, esperando Deus me ajudar. Aí, o que acontece? A história conta, então, né? Que ele morreu, chegou no céu, primeiro que ele encontrou, e falou assim: olha, tá vendo, eu fiquei orando, pedindo a Deus, para Deus me ajudar, e Deus não me ajudou. Aí ele recebeu a seguinte resposta: como não ajudei? Eu mandei a canoa, eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero, e você não quis ir? Então, não ser ansioso não é isso, não é não se importar com nada, tá? Não ser ansioso vai além disso. Então, vejamos bem aqui, o que seria ser ansioso? Nós vimos que não é andar ansioso. Vamos ver aqui a questão da pessoa ser ansioso. Por que Deus está falando aqui para não ser ansioso? Porque a ansiedade, amados, você viver em ansiedade, ela provoca em você situações em que você começa a sofrer por antecipação. Você sofre antecipadamente. E se aquela situação que você teme vier a acontecer, você vai sofrer 2 vezes. E se não acontecer, você sofreu sem necessidade. E nós aprendemos aqui o seguinte, o celular não está me ajudando aqui. Nós aprendemos aqui o seguinte, que a ansiedade, ela faz, né, andar em ansiedade, faz a gente viver com alguns problemas, né? Sofre por antecipação. Dessa forma, a pessoa, ao deparar com perigo, ela vai ter, o coração vai disparar, vai dar aquele frio na barriga, né? E ela para de respirar e começa a sofrer. E aí, a ansiedade, que a gente pode chamar de psicossomáticas, né? Ou doenças, né? Que vai além, que vai no corpo, ela começa a ir aonde? Vai nos órgãos da pessoa, vai no coração, né? Subindo a pressão, vai às vezes vai nos rins, vai em todo o corpo da pessoa, começa a descarregar no organismo, no corpo da pessoa. Por quê? Porque o corpo da gente procura se defender dessa situação.
E a gente começa a sofrer por antecipação, tá? Então, como eu disse aqui, a pessoa sofre 2 vezes ao sofrer pela questão da ansiedade. Jesus, ele falou assim, para a gente não andar ansioso. Não andar ansioso. O apóstolo Pedro escreveu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de nós. Jesus falando lá em Mateus 6, ele fala assim, para a gente não andar preocupado. Preocupação é ocupação antecipada, é se ocupar com algo que ainda não aconteceu. E você vive sofrendo com isso. E Jesus diz ali, olha, não vos preocupeis, porque Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das plantas, Ele cuida de tudo. Ele fala assim, ó, olhem para os pássaros, para as aves, olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não semeiam, mas Deus cuida deles. E nem Salomão, com toda a sua sabedoria, né, se vestia como eles. Então, essa preocupação não consegue acrescentar nada a não ser sofrimento. Sofrimento para a nossa vida. E o que fazer, queridos? Aí a Bíblia diz aqui, ó, não andeis ansiosos. Então, não andar ansioso é uma ordem para nós, é uma ordem para você. Seja aqui na igreja, seja através do Facebook, a quem estiver assistindo. A palavra de Deus para nós essa noite sempre é, não andeis ansiosos. E qual é o mecanismo, qual é o meio que eu vou usar para lidar com a ansiedade? A palavra de Deus, ela é o remédio para tudo. Aí, aqui nós seguimos em frente e diz assim, olha, em tudo, ficou alguma coisa de fora, amados? Ficou? Preocupação com dinheiro, ficou de fora? Preocupação com quem vai casar, ficou de fora? Preocupação com quem está doente, com medo de perder a pessoa, ficou de fora? Não ficou nada de fora. Ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é uma petição? No meio jurídico, é um pedido formal que o advogado faz. Eu não entendo de direito aqui, quem estuda me perdoe aqui que eu só estou arranhando, tá? Mas é um pedido formal que o advogado faz diante do juiz, né? Para alguma coisa que ele está buscando, né? Um pedido fundamentado, ou seja, tem que estar fundamentado esse pedido. E qual é o fundamento para nós fazer essa petição diante de Deus? Quem sabe? Nosso fundamento é Jesus. Nosso fundamento é o Senhor Jesus, Ele é a pedra principal de esquina. Ele é o fundamento do cristianismo, Ele é o fundamento do evangelho, Ele é o fundamento da tua salvação, Ele é o fundamento para você se chegar a Deus. Porque Ele é o único meio de você chegar a Deus. Ele é o mediador, Ele é o advogado, Ele é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ele é o único, e através dele, Ele diz assim, ó, tudo o que pedires ao Pai, para pedir em nome de quem? Dele, de Jesus. Então, às vezes, você vai fundamentar um pedido, você não merece, você não tem direito. Mas a Bíblia diz que os feitos de Jesus, um palavrão aqui, tá? Foram imputados sobre a nossa vida. O que é imputar? Imputar é considerar os feitos de alguém como se fosse de outro. É como você se vangloriar e dizer assim, olha, eu posso vencer o pecado. Pode nada. Posso sim. Como é que você pode? Pelo que Jesus fez. Então, Jesus, os feitos dele, a justiça dele, fundamenta a capacidade de você vencer a ansiedade também. Então, a ansiedade, andar em ansiedade não é para acontecer. Por quê? Porque você tem um remédio. Qual é o remédio? É fazer uma petição diante de Deus. Só que a petição tem que esperar o fórum abrir, tem que esperar o advogado para consultar. Mas e com Deus? O fórum do céu é aberto 24 horas. E você pode chegar a hora que quiser. A Bíblia diz, chegando diante dele, com ousadia, através do sangue de Jesus. É como alguém que disse assim, olha,
A pessoa, para chegar diante de um juiz, precisa todo o protocolo, mas de repente está ali o juiz lá na sala dele, e alguém chega sem ser avisado, empurra a porta e entra lá, e ninguém diz nada. É o filho dele que está fazendo isso. O filho pode. Ele não vai fazer o quê? Vai punir? Vai prender? É o filho. Jesus entrou diante do Pai e levou o sacrifício dele. E hoje ele diz: vocês são os meus filhos e vocês têm o poder, através do sangue dele, de entrar com ousadia. Então nós entramos diante dele e fazemos essa petição, e essa petição não é por escrito. E como é que eu vou fazer essa petição? Vou bater um telefonema, mas um telefonema para lá deve custar muito caro, nem tem como que eu vou fazer? Eu não sei o telefone, não sei o ID do céu. Sabe sim, o ID do céu é Jesus Cristo. Você sabe o ID do céu, é Jesus Cristo. Ele te salvou, Ele cuida de você, Ele se importa com você, Ele te ama, Ele morreu por você. E aí você então liga para o céu, através do quê? Através da oração. Mas às vezes a gente não sabe orar, né? Tem um amigo meu que ele falava assim que quem não sabe orar, quem não sabe errar, quem não sabe orar, quem não sabe rezar, dá bom dia a cavalo. Mas a gente pode aprender a orar. Os discípulos de Jesus, querido, eles pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus então falou: quando vocês orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, a oração tem que ter sempre direcionada para Deus. E depois continua: santificado seja o teu nome, e vai dizendo o quê? Que diante de Deus a oração é uma oração que você põe Deus como centro, ou seja, você adora a Deus, você fala das maravilhas, você fala da grandeza de Deus. Ah, irmão Célio, mas uma oração dessa para mim, a oração para mim na petição não dá certo, mas tem a oração e a súplica. Então você vai entender hoje que através de uma petição você pode buscar o que você precisa. Se for uma coisa que não tem tanta urgência, você ora. Se for uma coisa urgente para agora, é súplica. Então tem que saber qual a petição que você vai pôr diante de Deus. Então a oração é aquela que é uma petição que você coloca diante de Deus assim: Senhor, com humildade eu reconheço que o Senhor é Deus, eu te adoro, eu te amo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Aí você diz assim: Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, me recebe nesse momento, estou diante do Senhor. Seguinte, você diz assim: Senhor, eu estou aqui. O que está acontecendo com você? Ah, Senhor, a batata da perna está doendo. Mas aí o nosso problema é que a gente diz assim: ah, não, aí eu vou estar subestimando Deus, Deus sabe que está doendo. Espera aí, você está fazendo uma petição ou não? Você tem que escrever tudo. Ou não? Giovana, põe qualquer coisa? O juiz não tem que ler ali? Tem que ler, então não adianta. Ah, mas Deus é todo poderoso. Nosso maior problema, irmãos, é que às vezes a gente subestima Deus e às vezes a gente superestima, né? Fica numa situação assim, às vezes assim: não, tudo Deus vai fazer, superestimando Deus, e não é assim. Ou então subestima. Não, fazer assim, colocar assim, tá bom, não precisa nem falar nada. Deus, não, e a tua vontade? Então você coloca lá, você diz assim: ó Senhor, está acontecendo isso e isso, eu ando desse jeito, eu estou passando por situações assim, eu estou precisando assim. Senhor, é na área sentimental, Senhor, eu ando sozinho, eu quero alguém, eu quero que o Senhor prepare alguém para mim, do Senhor, da tua parte, manda alguém para mim, meu Deus. Uma esposa, uma companheira, alguém para viver o resto da minha vida, que seja assim, 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 que haja assim, eu penso dessa forma, que se entenda. Você tem que ser claro. E aí continua. Isso é oração, oração precisa de oração, queridos. Petição de oração é uma coisa que pode ser demorada. Vai ser na igreja? Não, porque na igreja tem um tempo, então tem que ser na sua casa, tem que ser só você. Isso é vida com Deus. É o andar com Deus, é ter um hábito sadio, um hábito bom de andar com Deus, conversar com Deus. Quando acontecer na sua vida, você vai ver, você vai enxergar, você vai saber.
Eu posso falar da minha vida pessoal. Eu orava pedindo a Deus alguém para Deus preparar assim, assim, assim. Quando a pessoa chegou diante de mim, não foi minha alma gêmea, não foi amor à primeira vista, não foi nada disso. No coração não disparou, não aconteceu nada. Eu só tinha certeza que era aquela pessoa que eu ia casar com ela. Por que eu tinha? Porque Deus me fez ver, porque eu falava todo dia com ele a mesma coisa e conversava, me explicava, falava o que eu sentia, falava o que eu precisava, falava o que eu queria, falava o que eu buscava. Como é que alguém quer que Deus responda? Um dia alguém chegou para mim e falou assim: irmão Célio, eu desanimei com Deus, eu fiquei chateado com Deus. Não sei se alguém pode ficar triste com Deus, mas ele estava muito triste com Deus, muito chateado com Deus. Eu falo assim: por que você está assim? Ele falou assim: porque eu queria que Deus falasse comigo, como ele falava com Elias, como ele falava com Moisés. Aí eu falei para ele: você fala com Deus como Moisés falava com Deus? Você fala com Deus como Elias falava com Deus? Ele falou: não, então não adianta. Não adianta. Você tem que ser você, né? Conta a história de um pregador que ele estava num momento muito difícil da vida dele, né? Do ministério. E ele começou a orar a Deus e falar com Deus, falar: Deus, eu não sei o que eu vou ser, ministério que eu vou fazer e realizar. Aí falando com Deus naquele momento, na presença de Deus ali, conversando com Deus, falou assim: já sei, Deus, eu quero ser como Abraão. Aí Deus falou para ele: Abraão, você não pode ser, meu filho. Por que, Deus? Você pode me usar como usou Abraão, fazer, realizar e tal, aparecer. Ele falou: não, mas como Abraão não pode. Por que não pode? Você já traiu sua esposa? Você já mentiu a respeito da sua esposa? Não. Então só Abraão fez isso. Você sacrificaria o teu filho para mim? Ou pelo menos iria até o final, até o dizer não? Também não. Então você não pode ser Abraão. Ah, Senhor, então eu já sei, Senhor, eu quero ser como Moisés, me usa como Moisés, Senhor. Aí Deus falou: Moisés, você não pode. Você já matou alguém? Você teria coragem de matar alguém? Nunca, Senhor. Então você não pode ser Moisés. Senhor, então, Senhor, quem que eu vou ser, Senhor? Eu quero usar você, José. Eu quero usar você, Antônio. Quero usar você, Maria. Ou seja, Deus quer usar quem você é. É quem você é nas mãos de Deus que faz a diferença. Não é a fé do outro, não. Não é a fé daquele irmão que deu certo, fez aquilo, deu certo, não. É o que está na palavra de Deus, é você andar com Jesus. Mas não é melhor andar com ansiedade, é melhor andar na ansiedade. E perde a oportunidade de um presente, porque quem anda ansioso, anda só no futuro. E quem luta e vence a ansiedade, anda com Jesus. Mas Jesus anda com você sempre, ou com ansiedade ou sem. Agora você que não percebe que Ele anda com você. Então veja só, a oração, ela tem que ser assim, é uma petição, que você tem que tomar tempo. Ah, mas eu não tenho uma vida de oração, minha oração é rápida, não tem necessidade, né? Eu vou contar aqui rapidamente a história de um homem que tudo que ele fazia, ele dizia assim: Senhor, aqui é o José. E ele ia viajar, para onde ele ia, os projetos dele: Senhor, aqui é José. E tudo que ele fazia, aqui é José. Vai casar, aqui é José. Quando ele internou no hospital, estava perto de morrer, e aí, ali no quarto, aí Jesus foi lá no quarto e falou: José, aqui é Jesus. Aí dali em diante, ele mudou a vida e começou a ter um relacionamento com Jesus. A gente precisa dessa relação. A gente precisa fazer essa petição de oração. E a segunda petição aqui é a petição de súplica. A súplica é um pedido com humildade insistente. Mas é algo mais desesperado, é algo que você precisa com urgência. E você sabe, querido, eu vou falar outra coisa dentro de direito aqui. Existe muitas coisas na Bíblia que você pede para Deus, fundamentado, dentro da petição, Ele dá uma tutela antecipada. Sabe o que é a tutela antecipada? É algo que o juiz concede para que o reclamante lá não sofra um prejuízo, não é isso? Resumidamente, não sofra um prejuízo até julgar aquela causa. E ansiedade é algo que Deus concede, tutela antecipada.
Ele dá na hora, porque no versículo 7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui não diz que é lá amanhã, depois de amanhã, não. Tem muitas situações que Deus já dá na hora. Os discípulos estavam no barco ali, e Jesus dormia no barco. E a Bíblia conta que o barco estava enchendo de água. E eles fizeram de tudo. E nada resolveu. Então agora Pedro vai até Jesus e acorda Jesus, chacoalha Jesus e diz assim: Senhor, como é que pode, né? Parafraseando, como é que pode? O senhor está aí dormindo? O barco enchendo de água, o senhor dormindo? Não sei como é que consegue dormir com um barco enchendo de água. É como se ele dissesse isso, né? Mas falando assim: Senhor, não se te dá que pereçamos. Aí o Senhor falou assim: vocês são de pequena fé, hein? Mas o que Jesus esperava deles ali? Era eles terem uma fé grande que falasse assim: ei, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Era isso? Às vezes a gente pensa errado. Não, era eles ter confiança, a fé de confiança, que Jesus não ia deixar o barco afundar. É essa fé que Jesus espera de mim e de você. Você acreditar que você não vai naufragar, que Jesus cuida de você, que Jesus está na sua vida, que Jesus vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Você faz a oração de emergência. Qual é a oração de emergência? A súplica, a petição de súplica é urgente. Senhor, nós vamos perecer, né? Pedro lá saiu do barco, foi andando atrás de Jesus, de repente começou a afundar e falou: nem sei se deu tempo para ele falar, né? Mas Jesus escutou ele, quase afundando, e pegou na mão dele e levou de volta para o barco. O que você precisa hoje? É a oração de súplica? Está num momento de desespero, num momento de preocupação? Então você faz hoje, faz agora. Mas o remédio para você e para mim, para nós essa noite, é de uso contínuo, é petição de oração, todos os dias, todos os momentos. E quando a ansiedade te apertar, que você sentir aquele frio na barriga, o coração disparar, começar a suar, frio, você, se não tiver um lugar para você falar, você em pensamento você vai dizer, vai falar direto com Deus, mas se não você vai no lado e diz assim: Senhor,